porque o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele anunciou a prisão de Kaique Coutinho do Nascimento, que assassinou o soldado Cosmo. Segundo ele, o criminoso foi detido pela Polícia Militar de Minas. A morte do policial da Rota, no início do mês de janeiro, acabou desencadeando uma nova fase da Operação Escudo, que já deixou 20 mortos até agora. Inclusive, para as pessoas que nos acompanham por imagens, a gente está mostrando o comunicado de Guilherme Derrite por uma rede social. O secretário de Segurança Pública escreveu o seguinte: recebi a informação de que nossos irmãos da Polícia Militar de Minas Gerais acabaram prendendo o criminoso Kaique Coutinho do Nascimento, vulgo Chip, apontado como assassino do soldado Cosmo. Obrigado aos policiais por essa importante prisão. Você, José Maria Trindade, a gente tem tratado dessa situação que envolve especialmente a Polícia Paulista, né? Acho que não é exagero quando a gente fala que os policiais de São Paulo estão sendo caçados. Agora, uma rápida resposta: a detenção do criminoso que assassinou o soldado da Rota, inclusive uma parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, Zé Maria. Olha como é importante a integração das polícias, né? Quando eu digo integração, não é unificação, mas a troca de informações. Fazer uma central, já está sendo encaminhado aí um processo de identidade única. Eu acho que o Brasil atrasou anos aí nessa história de uma pessoa tirar uma identidade em cada unidade da federação. Isso é um absurdo. E uma pessoa que tem uma prisão decretada em Goiás, que é a poucos minutos de Brasília, chegando no Distrito Federal, o policial faz uma abordagem e não sabe, porque não havia essa comunicação. Agora há comunicação. Nesse caso aí, foi uma intervenção dos dois estados, há uma comunicação, informação de que ele teria fugido para Minas Gerais. Aí a polícia de Minas recebeu, já estava fazendo essa busca dele, né? E foi feliz, porque recebeu informações de São Paulo da fuga dele para Minas Gerais e sabendo exatamente por onde ele tinha fugido. Sobre os presídios federais, sim, aqui em Brasília tem um presídio federal onde está o Marcola. Parece um forte daqueles antigos, de tão grande, de tão alto muro. E agora descobriram que havia um plano de fuga do Marcola. Interceptaram isso. E aí tiraram o Marcola daqui e voltaram. Mas fizeram um outro muro em volta do presídio, que parece um forte desses antigos, né? E mesmo assim foge, é muito complexo, muito difícil. Nesse aqui de Brasília, tem um aparato de segurança e de tecnologia muito forte, monitoramento lá internamente, inclusive dos presos, e é um dos poucos presídios do Brasil que não tem o domínio de facções criminosas, né? Então, assim, uma fuga de um presídio desses, devo te dizer que é muito complexo e necessariamente deve contar com o apoio de alguém lá dentro. Não é possível. Agora você, Mota, estamos tratando essa prisão, essa detenção do criminoso apontado como responsável pela morte do soldado da Rota, uma parceria, uma integração entre a Polícia de São Paulo e de Minas Gerais. Ele foi detido, inclusive, no estado mineiro. Agora, a gente tem observado e trazido as informações nas últimas semanas sobre muitos incidentes que envolvem criminosos e policiais de São Paulo, militares e civis. De que maneira as autoridades, sobretudo, claro, a Polícia Militar, precisa dar uma resposta para as organizações criminosas? Porque não deixa de ter um simbolismo aí e uma rápida resposta para combater esse tipo de ação contra uma instituição que precisa ser respeitada, né, Mota? É claro, e faz a gente pensar, né, Caniato? O governo de São Paulo, quem governa é o governador Tarcísio de Freitas, que venceu um opositor esquerdista, colocou na Secretaria de Segurança um policial experiente, Guilherme Derrite, que está fazendo um trabalho excelente de combate ao crime. Eu já falei isso aqui, eu conheço o Derrite antes dele se tornar secretário de Segurança. O Derrite, ele não só foi um policial da Rota, policial de rua, de enfrentamento, de combate, como ele conhece a teoria da segurança pública. O Derrite, se você colocar um microfone na frente dele, ele vai dar uma aula
ele não vai falar as abobrinhas que 99% dos especialistas em segurança pública brasileira falam, dando ideias, sugestões que não tem nada a ver com a realidade da nossa segurança pública. Então, faz a gente pensar, por que essa guerra declarada do crime justamente contra a Polícia Militar de São Paulo? Né? Por que isso? E é muito importante a gente lembrar, a polícia brasileira, especialmente a polícia militar, ela está fazendo o seu trabalho, tanto que a gente está vendo a quantidade de policiais que tombam no cumprimento do dever. Mas não adianta nada a polícia sacrificar os seus homens, as suas mulheres, derramar o seu sangue, se no nosso sistema penitenciário existe uma roleta na porta dos presídios, né? Em alguns casos, como a gente já viu nessa notícia, um buraco no alambrado por onde esses bandidos acabam saindo. Pois é, no mínimo estranho. E lembrando também que o Derrite, além de integrante da Rota, ter participado da Polícia de Elite de São Paulo, foi deputado, licenciado, inclusive é secretário hoje em dia, mas, Mota, ele também passou pelo Corpo de Bombeiros, porque eu o entrevistei em uma ocasião em que caiu um prédio no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, edifício Wilton Paes. Quem era o chefe da operação? Guilherme Derrite. Ele conversava com a imprensa, muito hábil, claro, sempre muito expansivo e se comunicava muito bem com a imprensa. Você, Cristiano Beraldo, em relação à captura do homem apontado como responsável pela morte do soldado da Rota, a polícia paulista imbuída na tentativa de acabar com essa caçada que a gente tem observado, né? Neto, primeiro precisamos dar os parabéns ao governador Tarcísio e ao secretário Derrite pela determinação que eles demonstraram em buscar esse assassino. A gente vê a polícia sendo atacada, a gente vê a polícia sendo atacada, inclusive em desfile de escola de samba, e não pode ficar por isso mesmo. A polícia tem que reagir e ela só reage quando ela tem o respaldo do seu comando, do secretário, do governador, que mostram para a bandidagem que a polícia vai agir e vai às últimas consequências para buscar e prender aqueles que a atacam. Entretanto, só isso, infelizmente, não vai resolver o problema do crime em São Paulo ou no Brasil. É preciso que a polícia tenha os instrumentos necessários, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, para aproveitar esse momento onde o combate ao crime encontra respaldo do governador e do secretário, para que uma polícia bem equipada, policiais motivados, bem treinados, bem remunerados, eles possam sufocar essas organizações criminosas a partir daquilo que as sustentam, que é o dinheiro. A gente precisa acabar com essa livre circulação de maconha, de crack, de cocaína, de armas. É com isso que a gente precisa acabar, porque se não tiver dinheiro para ganhar, essa bandidagem vai ter que procurar outro ramo de negócio. Não vai continuar alimentando esse sistema que é tão nocivo para as pessoas, que nos afeta no nosso cotidiano. É responsável pelo medo que nós temos ao sair na rua, a andarmos nas ruas com os nossos filhos. É ela responsável por São Paulo ter esse número absurdo de guardas privados, prédios e casas com grades, carros blindados, tudo demonstrando que a sociedade simplesmente vive acuada, com medo de sair na rua, enquanto a bandidagem faz a festa. Pois é, mas, Zé Maria, nunca foi tão difícil, né, enfrentar a criminalidade. Eu acho que tem um ingrediente que me parece fundamental aí. Nunca as organizações foram tão poderosas e ricas, e isso graças ao tráfico de drogas, né? Se não houver um enfrentamento para asfixiar financeiramente essas organizações, a gente vai enxugar gelo, não? Exatamente. Eu lembro sempre do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falando o seguinte, que é preciso acabar com o crime organizado. O crime organizado tem empresas, tem advogados, forma advogados, e tem participação em política. A gente viu a deputada do Rio de Janeiro aí com ligação com milícias e ligação com bandidagem, né?
Então é preciso primeiro dominar os presídios. Eu acho que é o primeiro passo. Eu não admiro como um presídio está nas mãos de bandidos, né? Isso precisa ser cuidado. Não é fácil. Me disseram aqui em Brasília que esse trabalho de tirar o crime organizado dos presídios, eu preciso primeiro chegar a afastar todos os profissionais, fazer concurso, chegar sangue novo e observar, e qualquer tipo de deslize dos profissionais, que eles é que fazem a ida e vinda de informação, né? O profissional é imediatamente afastado, então é sangue novo. É preciso dominar os presídios. O crime, quando organiza, vira um negócio lucrativo. O crime é lucrativo quando as chances de prisão e de punição são baixas, que é o caso do Brasil. Agora, São Paulo está vivendo um momento ali que está com o secretário de Segurança Pública, que é de operação e tem a teoria, né? Porque ele fez academia de polícia militar, né? É um capitão e que era da ação. Ele veio a ser deputado federal por ali um acordo com o Coronel Telhada, que aliás hoje protestou contra essas fugas, dizendo que não se pode tratar o criminoso como coitadinho. Ele considera que as fugas vêm exatamente em decorrência desse tratamento do criminoso como coitadinho. Então o Coronel Telhada chamou o Derrite para a política. Sabe por quê? Porque ele matou um bandido que era ali muito alto nas organizações criminosas. Então ele estava ameaçado. O policial, quando faz isso, ele entra num processo complexo. Para se ter uma ideia de como a polícia, que é um instrumento forte, não defende, não tem condições de defender o próprio policial. Num caso desse, quando o policial mata um bandido, a polícia tinha que protegê-lo, tirá-lo ali do sistema, levar para outro lado, colocar o outro no lugar imediatamente com o mesmo ímpeto, né? Essa sensação de que será punido é que faz o criminoso recuar. Não adianta aumentar as penas se não há punição, né? Então tem que ter de certeza de que isso acontece. Eu vou dizer a você, a gente falou agora há pouco aqui sobre algumas regalias de prisão. Existem criminosos que se acostumam na cadeia e que querem continuar lá, não querem ficar aqui fora não. Aqui, meu amigo, colocar o pé no chão de manhã, frio, para ir trabalhar e trabalhar o dia inteiro, isso não é um trem fácil, não. Pois é, o poderio financeiro dessas organizações e a necessidade de asfixiar as finanças dessas facções poderosíssimas, né, Roberto Mota? Um desafio que outros países também enfrentaram. Eu me lembro uma vez que eu vi um filme que tratava da questão que envolvia 5 famílias mafiosas de Nova York, e quando essas famílias ganhavam dinheiro achacando comerciantes e roubando carga de caminhões ali nas estradas da região de Nova York e Nova Jersey, isso era café pequeno. Quando essas famílias começaram a entrar no tráfico de drogas, em contato com a máfia italiana, aí essas famílias estouraram de ganhar dinheiro. O que a gente vê hoje, né, Mota? Essas facções são poderosíssimas também por conta do tráfico, né? Também. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que ter tolerância zero com esse assunto das drogas. A gente não pode cair nessa armadilha de relativizar. A gente não pode cair nesse discurso politicamente correto de que o uso de drogas é uma coisa normal. A gente não pode aceitar pessoas usando drogas nas ruas, em locais públicos, tá? Mas esse é um desafio, Caniato, que vários países enfrentaram, né? Você mesmo mencionou agora os Estados Unidos. Existem inúmeros filmes, livros falando sobre as atividades da máfia americana, a máfia italiana também, a máfia original. Vamos lembrar que a Itália, nos anos 70 e 80, enfrentou ao mesmo tempo as ameaças da máfia e do terrorismo de extrema esquerda, né? Aconteceu na Itália a Operação Mãos Limpas para prender vários grupos mafiosos. Depois aconteceu lá uma coisa parecida com o que aconteceu com a Operação Lava Jato aqui. A Operação Mãos Limpas foi desmantelada, houve um contra-ataque do sistema, enfim. Mas a democracia italiana sobreviveu. É importante que a gente entenda que este crime organizado, o crime das facções,
que penetra nas instituições, ele é sim uma ameaça ao Estado de Direito, porque ele se infiltra, corrompe e destrói os mecanismos básicos da democracia. Então, o combate ao crime, ele vai muito além de simplesmente prender e punir os criminosos. A partir de um determinado ponto, o crime se torna uma ameaça à liberdade de todos nós.